Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe para vocês hoje uma continuação no estudo das integrais múltiplas, voltado à regra do valor médio, que retrata bem uma aplicação dentre várias que existe no estudo das integrais múltiplas. Fazendo uma revisão aqui da aula anterior, eu trouxe para vocês, além de mostrar várias aplicações, ou seja, a ideia das aplicações das integrais múltiplas, que era uma precipitação média, cálculo de volume, momento de inércia, probabilidade, e a ideia de como fazer essa estimativa. Então, com base na integral definida e na integral de Riemann, na soma de Riemann, só para uma revisão rápida aqui, essa soma de Riemann fala o seguinte: uma vez que estamos interessados em determinar a área que está sob a curva dentro de um intervalo AB, façamos aqui subdivisões e essas pequenas áreas obtidas pelas essas subdivisões, que estão aqui, ΔX dada pela essa base, ΔX é isso. Então essas ΔX vezes a altura, de cada retângulo desse, nos permite estimar uma aproximação dessa área. Se fizermos essas subdivisões tender a infinito, é possível calcular a área exata, que nas entrelinhas, isso daqui é a própria integral definida. Pois bem, com base nessa ideia, então, foi possível construir a definição da integral dupla, que nos permitiu, desde que saibamos quem é a superfície, f de xy, e definindo um R no plano xy, é possível estimar o volume que está sob a superfície limitada por essa região R. Isso foi feito da seguinte forma: fazendo também subdivisões na região R e pegando uma amostra, o cálculo do volume dessa amostra nos permitiu estimar o volume todo que está sob essa região f de xy. E essa estimativa dessa amostra foi feita através da ideia da soma de Riemann, onde essa base aqui é o nosso ΔA, e o ponto central nos permite achar a altura desse sólido. Então, uma vez que saibamos o que acontece para uma amostra, podemos estender isso para vários volumes, para várias amostras, que ao somar todos esses volumes, nos dá o volume aproximado que está sob a superfície. Essa é a ideia da integral dupla, sob uma superfície, cuja a região é definida no plano XY, aqui nesse caso, dado pela região R, e essa construção, essa estimativa é feita através da soma dupla de Riemann. Isso aqui é a definição da integral dupla. Então fiz aqui uma revisão rápida que foi visto na aula anterior. Dessa forma, na aula de hoje, que mencionei lá no início, nós vamos tratar aqui da regra do ponto médio. Bom, só para fechar a regra do ponto médio para a integral dupla, recorde que a regra do ponto médio para uma integral unidimensional foi dada dessa seguinte forma. O teorema fala o seguinte: que uma vez que saibamos o intervalo o qual queremos estimar a área que está sob essa f de x, o teorema fala o seguinte, que a área dessa que está achurado aqui é exatamente igual ao volume, ou melhor, é igual à área que está sob a f de x. E essa área que está achurada aqui, toda de cinza, ela é dada pela ΔX, a área da base, vezes a altura, que aqui é o f
de C, dado um C pertencente a B. Então, só para fechar aqui, F de C vezes ΔX, né, dá essa área que está pintada de cinza aí. E essa área é a integral de AB de F de X dx. Pegando esse ΔX aqui que está multiplicando, passando para o lado da igualdade, vai dividindo. Exatamente o que diz aqui o teorema. Claro que isso ocorre porque essa parte que está fora compensa essa parte de dentro aqui. Pois bem, com essa mesma ideia da regra do valor médio, possamos aqui construir a regra do valor médio por integral dupla, né? Que ao invés de termos uma distância, temos aqui uma área. Então o valor médio desse volume, né, volume médio, é dado pelo volume total, né, que está abaixo da superfície, limitada por R, e esse valor médio não se obtém dividindo pela área total. Ok, gente? Então, nas entrelinhas, geometricamente falando, o que é que diz esse teorema no caso da integral dupla? Fala o seguinte: o volume dessa caixa que está aqui embaixo, que nada mais nada menos que a área da base vezes o valor médio, dado, né, o valor médio, a área da base vezes o valor médio, que na verdade isso é uma altura, né, altura média, é exatamente o volume que está abaixo dessa curva da superfície f de xy. Exatamente esse volume. Pois bem, vamos lá. Com base nisso, trouxe um exemplo para a gente fixar essa ideia. Fala o seguinte: o mapa de contorno abaixo, né, mostra a precipitação de neve em centímetros no estado grande, é um estado qualquer, em 20 e 21 de dezembro de 2006. O estado tem forma de um retângulo que mede 380 km de oeste para leste e 276 do sul para o norte. Use o mapa de contorno para estimar a precipitação média em todo o estado naqueles dias. Então nós temos aqui as curvas de nível, né, que representa a precipitação de neve, onde já sabemos que cada valor aqui mostra o quanto de neve foi precipitado, é o volume, na verdade. Então nessa linha, tudo que está sobre essa linha mede 0, tudo que está nessa linha aqui mede 4, aqui 8. Então aqui entre esses valores é uma estimativa, né? Entre 0 e 4, se for aqui, provavelmente será 2 centímetros de neve, né? Então vamos, na verdade aqui é a precipitação em centímetro, né? Ou seja, a altura de neve. Pois bem, então aqui nós temos aqui a curva de nível e através dela vamos estimar o volume, né, dentro do dia 21 e 22 de dezembro. O que é que precisamos fazer para resolver esse problema? Então, definir aqui um eixo cartesiano, xy, na origem desse retângulo, né, porque tudo que vem à direita é positivo e tudo que está acima é negativo. Lembrando que esses valores, né, da precipitação eles estão em centímetro e a área, a distância aqui está em quilômetro. Então, primeiro passo ao definir o sistema cartesiano, ficar atento a essas unidades. Então, definir os eixos, calcular a área total, né? Área total porque vai ser utilizado no cálculo da média, o AR, né? Então 380 vezes 276, nós vamos obter a área do retângulo total. Quantas subdivisões? Escolhi 4 subdivisões e definir quais pontos nós vamos pegar. Eu vou pegar os pontos amostrais centrais de cada quadradinho desse, cada subdivisões dessa, né? Dividir aqui em 4, tanto em x quanto em y. Pois bem, calcular a área de cada subdivisão dessa, né? Uma subdivisão dessa vale a área total dividido pela quantidade de quadradinhos que nós encontramos, ou de áreas de subdivisões. Então temos 16 ao todo aqui. Essa ΔA ele é usado exatamente para estimar a soma dupla de Riemann,
E vamos agora, já que temos ΔA, atrás dos nossos f's de xi, yi, que nos permite determinar a altura, né? Então, com a altura vezes a base, nós temos o volume. Pois bem, fazendo isso, onde é que estão esses f's de xi? Então aqui, ó, são esses valores que eu pego aqui, ó. F de xi, yi. Aqui é um xi e aqui é um yi. Então temos aqui 16 pontinhos, né? Nós vamos pegar e estimá-los dentro da curva de nível. Então, como esse ponto caiu em cima dessa linha, eu estimei como 0, né? Coloquei o ΔA em evidência. O primeiro F está aqui. O segundo, aqui vale 12, aqui vale 16. Então está bem próximo de 16, peguei como 15. Esse cai exatamente em cima dessa linha, vale 8. Aqui esse está próximo do 8, estimei como 7. Esse daqui está entre o 0 que está em cima dessa linha e aqui vale 4, então aumentando daqui para cá, então peguei o ponto no meio e chamei de 2. E assim por diante, você vai fazer essa estimativa para todos os pontos que estão nessa curva dentro de cada quadrado. Observe que eu multipliquei por 10 a menos 4, porque nós temos que transformar tudo isso para centímetros. Ok, gente? Dessa forma, ou melhor, transformar para quilômetros, né? Porque os valores aqui dentro estão em centímetros, conforme enunciado. Se estão em centímetro e nossa área está em quilômetros quadrado, então vamos ter que transformar esses valores do volume, ou desses F de altura aqui, em centímetros, né? Que peguei cada F desse e multipliquei por 10 a menos 4. Dessa forma, centímetro não, gente, transformei em volume, né? Porque o ΔA já está em quilômetro quadrado e tudo isso aqui precisa estar em, né, quilômetros para poder multiplicar por quilômetro quadrado e dar quilômetro ao cubo. Tudo bem? Então, pegando esses valores que estão aqui, dados em centímetros, multipliquei por 10 a menos 4, que eu transformei em quilômetro. Obrigado, desculpa pela correção aí. Então, fazendo isso, eu tenho quilômetro ao cubo, que dá o volume total, né, dessa precipitação. Dessa forma, o valor médio dele vai ser o volume total, obtido aqui, dividido pela área total. Ou seja, note que o volume total já está em quilômetro cúbico e aqui está em quilômetro quadrado. Ou seja, cortando aqui vai dar em quilômetro, eu já transformei para centímetros, vai dar 12,9 centímetros de precipitação média, da altura aí de neve. Tá bom, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Bons estudos e até a próxima. Um abraço.